Você não tem ideia de que aconteceu agora. Eu comecei agora a gravar com a câmera de trás e com o espelho aqui na minha frente. E eu gravei, sei lá, quase 30 minutos do vídeo. Quando eu finalizei e fui desligar, foi aí que eu comecei o vídeo. Quando eu apertei pra desligar o vídeo, foi aí que eu dei play no vídeo. Mas tá tudo bem, vamos começar de novo, né? Oi, eu sou Yara. E eu vi um tweet. Calma, eu tô com sede. Depois de ter falado 30 minutos por nada. Eu vi um tweet semana passada. O tema de hoje é pare de deixar vivas feridas como prova de um julgamento que nunca vai chegar. Como assim? Você sofre um trauma, porque todo mundo sofre trauma na vida. A vida é babaca com todo mundo, ninguém é especial de não ter um sofrimento na vida, todo mundo tem. Aí, se forma uma ferida, não física, emocional. Essa ferida emocional, você sempre mantém ela aberta, você nunca vai seguir em frente, porque em algum momento, alguém vai se sentar assim e fazer: ah, você sofreu tudo isso, meu Deus, vamos parar o mundo e calma que eu vou fazer isso e aquilo, vamos conseguir justiça e não sei o quê. E foi uma pessoa que fez isso com você? Ah, então vamos atrás dela, vamos destruir a vida dela. Isso não acontece. Ah, Yara, mas quem é a doida que faria isso, de parar a sua vida esperando justiça, esperando algum momento? Eu já fui assim. E, na verdade, muita gente dos meus parentes são assim. E uma forma... Isso, eu aprendi a ser assim com esse. Quando você sofre uma dor, um trauma, uma coisa assim, sua vida existe antes desse trauma e depois desse trauma. Divisor de águas. Você não sabe mais como viver sem carregar essa cruz, esse trauma com você. Você não sabe viver a vida, você sempre tudo lembra dele, não sei o que e tal. E tá uma ferida viva ali. O normal é você lentamente ir vivendo e tal, vira uma cicatriz, tipo essa aqui que eu tenho na minha testa. 22 anos atrás eu bati a testa no portão e ela ainda tá aqui. Dói? Não, mas ela tá aqui aparecendo. É basicamente isso, quando você supera um trauma, quando você lida com ele e vai vivendo a vida. Como é isso de esperar um julgamento? No sentido de que eu sei muito disso por causa dos meus parentes, principalmente as minhas avós. As minhas avós têm uma história muito... Eu fico até falando com a minha irmã, que é muito engraçada, porque as minhas duas avós têm a vida igual. Elas são de outra cidade e foram migrantes para a minha cidade onde eu nasci. Por causa disso, se separaram da família dela, dos parentes dela, então, tipo, o núcleo familiar elas não têm. E quando eu fui crescendo, fui percebendo isso. E tendo noção de sociologia, filosofia, essas coisas, como a gente funciona. E eu fui passando a... eu morei um tempo com a mãe da minha avó. Eu fui percebendo as diferenças. Depois eu fui percebendo de que boa parte das dores das minhas avós vinha do fato de que elas não tiveram meio que um suporte familiar. Porque as minhas avós foram pra a minha cidade nos anos 70, 80, por aí. E sozinha, com 20 anos, e com um bando de criança pra criar e tal. Então, tipo, elas foram literalmente isoladas emocionalmente. E você tá virando mãe, você tem que ter um suporte. Uma pessoa pra você correr pra pedir ajuda, pra pedir conselho, alguma coisa assim. Isso deu muitas dores, mas elas desenvolveram essa coisa de guardar o meu sofrimento pra que, tipo, olha, eu passei por tudo isso, isso não é justo, e eu concordo, eu também passei por esse momento. Um momento que eu cheguei em 2021, quando eu finalmente fiquei curada de câncer, eu olhei assim e eu fiz, tipo, tá, mas não é um momento pra se comemorar, porque eu passei 5 anos, foram momentos de criar caráter, criar a sua personalidade, 15 aos 20 anos. E eu olhei assim, eu fiz, tipo, tá, eu não tenho mais câncer, mas eu estou completamente destruída emocionalmente e eu não acho justo eu começar minha vida adulta com essa mentalidade. Eu preciso lidar com isso, eu preciso tirar toda essa estrutura que eu montei, frágil e falha,
pra sobreviver ao câncer, para eu viver a vida. E eu finalmente, eu acho que agora, vai fazer 5 anos agora em julho. Hoje é dia 1º de junho. Quase 5 anos depois, eu consegui chegar nesse momento de... Antes eu fazia, tipo, eu nunca mais vou ser quem eu era antes. E agora eu consigo olhar assim e fazer, tipo, a minha essência é exatamente como eu sempre gostei de ser, que era eu antes câncer. Mas não é tipo, eu estou vivendo como eu era antes. Eu tenho todas as coisas que eu aprendi, tudo que eu passei ainda dentro de mim. Mas a minha essência, a forma de eu ser, eu consegui chegar naquela época. Mas isso aí é outra história para outro dia. Mas, quando eu cheguei em 2021, nesse momento, eu tava dessa forma. Eu tava desesperadamente querendo que alguém olhasse toda a injustiça que eu passei nos últimos 5 anos. Porque... fora todo o sofrimento dos 3 cânceres que eu tive, a coisa que mais me pegou mesmo, tipo, a coisa hospitalar nunca foi muito... porque eu sabia o que eu ia passar. Eu sabia o que fazia parte do pacote de você ter câncer. Mas o que me destruiu foi os maus tratos que eu recebi dos meus parentes, dos meus familiares, a galera que mais velha que eu, que me viu nascer e tal. Foi isso que me destruiu. Então, como existiam culpados, como existiam pessoas que você apontar, foi fulano, foi ciclano, e eu tinha só 20 anos também, eu era bem jovem, eu senti assim, eu fiz tipo, cara, como assim ninguém tá vendo o que esse povo fez comigo? Parando pra pensar, tipo, as pessoas sabiam, não era que ninguém tava vendo, mas é um ponto muito importante. Não vai existir ninguém que vai montar não tem pra que você tá esse tempo todo segurando as suas feridas, segurando como se fosse um caderninho, tipo, oi, eu sou Yara, olha as coisas que eu sofri. E você começa a folhear as coisas e falar as coisas que você sofreu. A pessoa que tá do seu lado, ela não se importa. Como assim? As pessoas são babacas, ninguém gosta de mim, por isso que eu só tenho que me rodear com pessoas que estão no meu sangue, porque elas são obrigadas legalmente e biologicamente a ficar perto de mim? Não, não faça isso. Também outra coisa que minha família também fez. Mas aí, as pessoas não se importam porque eu não sou a única pessoa no mundo que teve dor. Eu tenho os meus traumas, a Júlia tem os traumas dela, o Renato tem os traumas dele. Eu não vou me importar com as dores da Júlia porque é só dá pra você pegar uma dosezinha de você assim falar, tipo, uau, você sofreu tudo isso, e só, tipo, e viver sua vida. Por quê? Eu tenho as minhas próprias dores para viver com elas. A Júlia tem as delas e o Renato tem as deles. Não existe isso a não ser que você tenha uma vida completamente negligenciada, que é uma coisa que eu também tentei quando eu tava nessa época cabulosa da minha vida, que você também é outro assunto para outro dia. Se você está ativamente tentando viver com as suas dores, tentando acordar e tal, não sei o que, não tem como você sentar aí e tentar carregar a cruz da Júlia junto com ela. E o oposto também vale, tipo, ninguém se importa comigo. Por quê? Você não acha meio injusto a Júlia estar carregando a cruz dela sozinha e você querer que ela pare e carregar a sua junto contigo? Tipo, você carregar a sua cruz com outra pessoa lhe ajudando. Então, você 2 pessoas carregando a sua própria cruz, enquanto a Júlia tem que carregar a cruz dela sozinha e em todo o planeta tem que carregar a própria cruz sozinha. Então é meio que, tipo, você se achar muito alecrim dourado, muito premiada por Deus, para achar que a sua cruz precisa ser carregada com 2 pessoas. Aí você mantém a sua ferida sempre revivendo. E tem um termo que eu gosto muito, e tá escurecendo. Sol não se ponha, pelo amor de Deus. Meio que quando a ferida tá se fechando, porque assim, enquanto pessoas que estão nessa época, nesse momento de eu vou carregar por aí as minhas feridas, porque as pessoas precisam saber o quanto injustiçada eu fui e tal, a minha dor é muita dor pra eu carregar sozinha, não sei o que, mais lá. E tem uma diferença, não é de você ter pessoas que desabafam, pessoas que gostam de você, pessoas que querem o seu bem, é diferente. Porque é uma diferença de você... as pessoas saberem que você tá sofrendo e elas te levarem pra distrair, e elas sempre tá junto com você e arrumando uma forma de, tipo, lhe deixar mais feliz. E você querer que a pessoa carregue a sua cruz junto contigo. São 2 coisas diferentes. Como é que você sabe disso? Eu acho que você juntou lá com o CRE. Mas
Aí você fica nisso, tipo, carregando a sua dor pra sempre e ela vai começando a se fechar. Porque mesmo que você não tenha o pensamento de eu vou fazer o ponto na tua pele, a tua pele vai se fechando naturalmente, porque nada tem que ficar ferida pra sempre. Isso é vulnerável, isso faz mal, isso não sei o que. E a mesma coisa pra emocional. Não dá pra você sentir a mesma dor que você sentiu na semana que aconteceu por 10 anos. Você vai se matar. Ou fisicamente, ou espiritualmente. Tipo, você vai, a partir dali, nunca mais viver, só esperando o dia de você morrer. Mas você começa, e eu passei. Agora faz 8 anos que eu comecei a... No final do ano faz 8 anos que eu comecei quando ficou bem mais difícil, de verdade, meu tratamento e tal. Porque esse ano faz 10 anos que eu tive câncer. E eu tô pensando até fazer um evento tipo, meu Deus, finalmente acabou. Porque foi 5 anos em tratamento físico e 5 anos de tratamento psiquiátrico. Então foi 10 anos. Não dá pra você ficar esperando que outra pessoa olhe pra ti e lhe ajude a carregar. Quando você tá na pessoa, você tem essa habilidade de ser ajudada. Mas, na verdade, é uma coisa inconsciente de que você quer parar de carregar essa cruz. Você quer não precisar carregar essa cruz. Mas não dá. Isso faz parte da coisa humana. Depois que eu fui fazendo amizade e conhecendo outros tipos de famílias que têm núcleo familiar, que não é só, tipo, como a minha, que começa das minhas avós e só meus tios e tal, não tem acima das minhas avós ou ao lado. Quando eu fui começando a me entrosar em outros núcleos familiares, eu fui percebendo que essa dor e essa falta de conhecimento de, meu Deus, eu não quero carregar uma cruz. Quando você vive numa família mais estruturada, uma família mais que tá todo mundo ali contigo, que um passa um conhecimento sobre algo, o outro passa sobre o conhecimento sobre aquilo, você vai percebendo que, tipo, todo mundo vai carregar uma cruz. A coisa que a gente pode fazer é, tipo, tornear o nosso corpo ou ir trabalhando a cruz ao ponto de ela ficando menor. E ela só sai um pedacinho da tua bagagem de vida. Eu tô usando aqui metáforas, né, gente? Vamos ler uma literatura pra entender o que eu tô falando. Fiquei snob assim do nada. Mas vocês estão entendendo, né? Tipo, a cruz é o trauma. Trauma faz uma coisa pra sempre na nossa vida. Não tem como jogar fora o trauma. Não tem. Ou então você ficar... Meu Deus, por que eu tenho que ter trauma? Porque todo mundo tem que ter. Faz parte da experiência humana. Faz parte da experiência humana. Então, quando você entende isso, você começa a, tipo... Tá, eu vou viver apesar de minhas dores. E aí que vai, tipo, a tua cruz vai ficando menor, o teu corpo vai ficando mais forte, então a cruz é, tipo, um pedacinho de madeira. Aí temos o negócio, tipo, ninguém vai se importar com a tua cruz, as pessoas têm a própria cruz pra carregar. Então é meio que injusto consigo mesmo você tentar pegar do outro pra ti. Eu tentei fazer isso. Não pode. Não faz bem. Então não é que as pessoas estão lhe ignorando, as pessoas são babacas, as pessoas estão lhe deixando pra trás. É porque a própria cruz já é bem pesada. Então dá pra carregar duas. Deixar aberta para um julgamento que nunca vai chegar. As minhas avós passaram por isso, e depois, quando eu tava com câncer, eu passei por isso. De que eu desesperadamente queria que alguém sentasse e puxasse na minha mão e fizesse tipo, você sofreu injustiça nisso, aí vou lhe dar um bônus, você vai passar na frente de todo mundo, e quem não viveu isso é privilegiado. Ou também os traumas que eu passei por pessoas. Foi fulano que fez isso com você, vou destruir a fama de fulano, eu vou destruir a carreira de fulano. Tipo, não existe alguém que vai lhe dar a justiça. A vida é injusta. A partir do momento que você toma o controle da tua própria vida, geralmente é na vida adulta, não existe mais esse negócio de brigar com o professor, ou teu pai ir lá e resolver por ti. Não tem mais isso. Então, esse negócio de a vida foi justa comigo, sim, é com todo mundo. Então, você fica esperando esse julgamento. O julgamento é o quê? O julgamento é o momento que o culpado vai ser decidido o que vai acontecer com ele. Não existe esse negócio de um julgamento para que quem lhe fez mal vai pagar. Ninguém que fez mal. Ninguém que ele fez mal vai pagar. Eu acredito, pessoalmente, de que você colhe o que você planta. No sentido de que se você é uma pessoa babaca, você vai ter uma vida bem mais difícil.
Mas não é tipo, você fez mal a essa pessoa agora, daqui 2 meses tu tá fudido. Não é. Não é. Não é assim. E a gente fica meio irracional porque a gente é bicho. A gente esquece que o humano é bicho da mesma forma. A gente é guiado por nossos instintos. E quando a gente tá com dor, quando a gente tá se sentindo negligenciado, se sentindo injustiçado, a nossa mentalidade, a nossa racionalidade vai embora. Então a gente não quer nada além de que a justiça seja feita. Então, esperar por esse julgamento é como se você manter as suas dores intactas para quando chegar o momento, as pessoas verem a intensidade que você foi atacada. Isso não vai chegar. Ninguém se importa em saber o quanto você sofreu, porque todo mundo sofreu. Usando o meu exemplo, eu sofri com câncer. Tal pessoa sofreu porque ficou órfã. Tal pessoa sofreu porque tinha muita pobreza. Tal pessoa sofreu porque foi criada pelo tio e o tio era violento. Todo mundo sofre de alguma forma. E também, fulano não teve uma infância ruim, vai sofrer com 30 e tantos anos, vai sofrer com 40 anos, porque faz parte da experiência humana, sofrimento e dor. Mas agora eu não quero mais viver. Paciência, já tá vivo. Muita gente, um parênteses assim, muita gente quando eu tenho esses relapsos de realidade, de tipo, o que eu falei agora, viver dói. Lide com isso. A maioria das pessoas fica tipo, vira essa boca pra lá e não sei o que, para de ser negativo, não sei. Eu não sou realista. Isso pra mim me ajuda muito. Eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho também a forma que a minha mãe me criou. Que ela sempre tentava me mostrar as dores da vida com uma linguagem que eu entenderia mais para não tipo, não fala pra ela é criança e não sei o que. Então, eu saber a verdade me ajuda muito. Por exemplo, quando eu ficava, meu Deus, o que eu vivia é injusto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que me ajudou muito foi perceber que todo mundo passa por uma dor tão forte quanto a que eu tive. O que muda é o tema. O meu tema foi câncer, o tema de fulano foi tal coisa, o tema de ciclano foi outra coisa. Eu saber a realidade, saber disso, de que dói pra todo mundo, foi muito... então eu não tô sendo injustiçada. Todo mundo tá sofrendo. Então tá tudo ok. Vou viver agora. Por isso que eu falo nesse negócio assim, porque pra mim funciona. Eu sentar e falar, faz parte da experiência humana o sofrimento. Eu era assim, então não tô sendo premiada. Aí tá todo mundo assim? Show. Eu vi um negócio semana passada, eu acho, dizendo de que muitas pessoas têm a ilusão e achar que foram injustiçadas e merecem uma reparação. Quando é no mundo humano, mas esse negócio de coisa emocional e não sei o que, não existe uma reparação. Como eu falei, se fulano foi babaca com você, a reparação que o seu inconsciente, o seu instinto dolorido quer, não vai ser contemplada. A reparação que o seu instinto de pessoa ferida quer, não vai ser contemplada. Então você saber disso racionalmente, de a justiça que eu quero não vai chegar, é bem libertador, porque você meio que fica agarrado naquele sofrimento. E você começa a não se permitir, você começa a ver a tua dor como um outdoor. Você precisa que as pessoas saibam o quanto você sofreu. E isso foi uma coisa que as minhas avós faziam muito, e alguns parentes também fazem. Você fala mal das minhas avós, eu não posso nem falar isso aqui, porque senão... Tá avisado. É como se você não está visivelmente destruído, as pessoas vão diminuir e dizer que a tua dor não foi tão forte. Mas não existe isso de a tua dor foi importante ou não, porque a Cláudia lhe falou. Não existe isso. Então, se você ficar esperando que a Cláudia diga que você sofreu ou não, você só vai adicionar... O teu sofrimento, tu vai ter um segundo sofrimento. Em vez de ter um, tu vai ter 2. Aí, se você ficar, eu preciso carregar isso pra mim, pra sempre, pra dizer... É como se fosse uma medalha de sofrimento. Quando você começa a descobrir de que todo mundo sofre, pelo menos foi pra mim assim. Eu ficava tipo, eu preciso carregar. As pessoas precisam saber o que eu passei, não sei o quê, porque eu tô mais fraca em alguns âmbitos da minha vida, então eu preciso carregar por isso aí.
meio que escrachar, dizendo, então, eu tô fraca na minha vida, em tais aspectos eu tô mais pra trás por causa disso, por causa desses momentos da minha vida. Mas eu descobri que todo mundo passa por isso, eu fiquei tipo, eu não preciso mais disso. E também veio pro negócio do julgamento. O julgamento, a frase inicial vai acontecer, então você precisa manter as provas frescas. Não existe isso de a tua dor só vai valer se a Cláudia dizer que tu sofreu. E outra coisa, a gente não é feita por sofrimentos. Passei pelos meus sofrimentos. Eu vou fazer outra coisa que eu sei que as pessoas não gostam muito. Eu passei pelos meus sofrimentos porque eu tinha que passar. Não é, tipo, toma um prêmio, porque eu acho que não é que, tipo, eu não mereço aplauso. Eu acho que eu não mereço, mas o foco principal é de que, se você dá muita importância pelas dores que você passou, você vai aumentar o negativo também, que é achar que você é injustiçada, que achar que só você sofreu na vida, achar que as pessoas são café com leite, ninguém é tão poderoso quanto você. Eu acho que isso faz mais mal que bem. Aí, o negócio de carregar pra sempre. Como seria carregar pra sempre as tuas dores? Ficar emburrado com gente que é feliz? Se proibir de viver e curtir a vida, ir pra festa, ir pra não sei o que. Porque isso é de jovem que nunca sofreu na vida. Nossa, eu já ouvi muito isso. Não, isso foi uma coisa que, quando eu tava bem doente mentalmente, lá em 2021, eu tinha especialmente que, tipo, foi muito conflitante pra mim, foi meio que uma guerra comigo mesmo. Foi, tipo, conflitante esse negócio. Não sei se foi porque é natural do ser humano, talvez seja. Eu não acho que as minhas avós aprenderam isso de outra pessoa. Foi meio que uma resposta humana a isso. Mas eu tinha o meu lado racional de que eu mereço viver, eu mereço ser livre e viver o que eu quero fazer. Mas tinha um lado irracional, o lado da dor que falava. E eu viver como se nada tivesse acontecido, as pessoas vão diminuir o que eu passei. Eu acho que isso foi uma coisa que veio com a maturidade. A maturidade dos meus grandes 23 anos. Eu acho que é coisa que veio com a maturidade mesmo. De que, tipo, por que é tão relevante as pessoas acreditarem que eu sofri ou não? Eu acho que também foi muito importante pra mim eu ter outras conquistas. Porque, às vezes, se você não vê que você tem outras conquistas, você acha que o seu sofrimento é uma conquista, a sua maior conquista da vida. Quando você não tem outras conquistas, quando você não se acha valioso, eu acho que você quer que as pessoas vejam valor no teu sofrimento. E isso faz mais mal que bem, e as pessoas estão cagando. Aí a Cláudia vai sentar, ouvir que você sofreu, e olhar as pessoas, cara, tipo, você sofreu muito. Aí, de 20 minutos depois, ela vai seguir com a vida dela e só isso. Não existe esse negócio de as pessoas têm que saber quanto eu sofri, porque todo mundo sofre, então você não é especial. Eu tô falando isso pra mim, eu aprendi, sei lá, 1 ano atrás. Todo mundo sofre e não existe isso de... E pra bom ou pra ruim. É bom porque você percebe, eu não estou sendo perseguido pelo universo, pelo mundo, ou castigado, se você acredita nisso. Então, todo mundo sofre. É tipo, você diminuir a sua dor, é muito bom. Tipo, então não tô sendo perseguida e eu não tô amaldiçoada e nunca mais vou viver e tal. E o segundo ponto eu esqueci. Não sei. Sim, aí, o conflito que eu tinha de... eu sofri tanto, mas se eu for viver como se nada tivesse acontecido, as pessoas não vão ver minha dor. Mas tipo, ninguém tá se importando por você. O que as pessoas pensam de mim não interessa. Por quê? Da mesma forma que eu estou completamente focada na minha vida e tal, não sei o que, a Júlia também tá focada na própria vida. Então ela vai lá pra você e vai lhe julgar por 5 minutos e depois que ela parar de olhar pra você, ela vai ficar pensando na própria vida. Eu, tipo, não interessa o que fulano acha de você. Porque quem vive com você próprio é você próprio. Então, o que você acredita de você é o que importa. Daqui 5 minutos a Júlia vai embora e... Pronto, aí você vai ver ela de novo daqui 2 meses. E nesses 2 meses, tu viveu contigo ou com a Júlia? Aí as pessoas vão pensar de que eu não sofri o bastante. Não interessa. Quem tá não suportando viver é você, porque você não está se deixando experimentar a vida.
Não existe esse negócio de só quem não sofreu pode experimentar a vida livremente. Não, quem quiser pode experimentar a vida livremente. Vá você também. Entendeu? Vamos todos experimentar a vida livremente. E agora eu não sei mais o que eu tô falando. Tchau. Vamos finalizar. Deixa o like. Você chegou até aqui, você gostou do vídeo. Ou pelo menos gostou de mim. Se você gostou de mim, não apenas do vídeo, você também vai querer se inscrever. Por quê? Porque vai ter eu de novo no próximo vídeo. Win-win situation. Palavra para comentar se você não sabe o que comentar. Então, se você, tal qual como eu, não sabe onde esse vídeo chegou e não sabe colocar em palavras, apenas coloque. Portão. Que eu falei que eu bati minha testa no portão. Tchau.